Olá, nós vamos falar sobre capacidade térmica e a capacidade térmica nada mais é do que a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, tudo bem? Então nós temos aqui um corpo no estado líquido que recebeu uma quantidade de calor e houve uma variação de temperatura. A quantidade de calor recebida foram 20 calorias e a variação de temperatura foi igual a 5 graus Celsius, ou seja, o termômetro estava a 20 graus Celsius antes de receber as 20 calorias, e depois de receber as 20 calorias, ele passou a ter 25 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi igual a 5 graus Celsius. Sabendo que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, 20 dividido por 5, nós vamos ter 4 calorias por grau Celsius. Então, vamos verificar que a capacidade térmica mede a quantidade de calor que produz no corpo uma variação unitária de temperatura, ou seja, 4 calorias para cada grau Celsius. 4 calorias para cada grau Celsius para este corpo líquido aqui, que nós temos uma massa específica para este corpo líquido. Falando em massa específica, eu posso então calcular o calor específico ou a capacidade térmica específica, que é nada mais que a capacidade térmica dividida pela massa. Então, pegando a capacidade térmica e dividindo ela pela massa, nós vamos achar o calor específico, que é um coeficiente de proporcionalidade, é uma grandeza específica para essa substância. Muito bem. Então, temos aqui, por exemplo, que o calor específico ou capacidade térmica específica da substância que constitui o corpo por meio da relação da capacidade térmica do corpo, que geralmente é dada em calorias por grau Celsius, dividido pela massa do corpo, que geralmente é dada em gramas, tá bom? Nos nossos exercícios. Então, aqui nós temos uma massa de 10 gramas, e uma capacidade térmica de 4 calorias por grau Celsius. Então, para calcular o calor específico, é só pegar esses 4 e dividir por 10. Se eu pegar 4 e dividir por 10, nós vamos achar 0,4 calorias por grama por grau Celsius, que vai ser aí o nosso calor específico. Tudo bem? Bom, então o calor específico pode ser entendido como sendo a medida numérica da quantidade de calor que acarreta uma variação unitária de temperatura na unidade de massa da substância. Então, se 4 calorias por grau Celsius está relacionada a 10 gramas, 1 grama, que é uma unidade, vai me dar uma capacidade térmica. Então, a capacidade térmica de 1 grama é o calor específico, ou seja, se 4 está para 10, C está para 1, ou seja, C é igual a 0,4. Muito bem, então a massa de 1 grama da substância deve receber 0,4 calorias para que a sua temperatura aumente 2 graus Celsius. Então, se eu tiver o dobro, se eu tiver 2 gramas, ele vai ter que receber o dobro de calorias, né? Ele vai receber ali 0,8 para a temperatura aumentar em 1 grau Celsius. Veja que a capacidade térmica muda de acordo com a massa. Então, se eu tenho 1 grama, são 0,4. Se eu tenho 2 gramas, são 0,8 calorias para que a temperatura aumente em 1 grau Celsius. Muito bem. Então, o calor específico é uma grandeza característica do material que constitui o corpo. Massas diferentes de um mesmo corpo possuem capacidades térmicas distintas, entretanto, contêm o mesmo calor específico. Então, eu coloquei aqui um exemplo, um corpo, onde nós temos 1.000 gramas de um corpo líquido e temos aqui 200 gramas de um corpo líquido. 1.000 gramas desse corpo líquido vai gerar uma capacidade térmica igual a 400 calorias por grau Celsius. 2.000 gramas, que é o dobro, vai gerar o dobro da capacidade térmica, que é 800 calorias por grau Celsius. E o calor específico? Como as substâncias são iguais, o calor específico é o mesmo, ou seja, 0,4 calorias por gramas. Porque se eu pegar 400 calorias por gramas e dividir por 1.000, ou 800 calorias por grama e dividir por 2.000, eu vou chegar no mesmo valor, que é 0,4, que é o calor específico ou a capacidade térmica específica
da substância. Então, o calor específico depende do estado de agregação. No estado sólido, por exemplo, o calor específico da água é de 0,5 calorias por grama por grau Celsius. No estado líquido, o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. No estado gasoso, o calor específico da água é de 0,48 calorias por grama por grau Celsius. Tudo bem? Aqui nós temos o exercício onde diz que em um recipiente industrial a temperatura varia de 200 graus Celsius a 220. Então, o delta tetra, que é a variação, é a temperatura final menos a temperatura inicial. 220 menos 20 é igual a 200, a custa da transferência de uma quantidade de calor igual a 2.000 quilocalorias. Determine a capacidade térmica do recipiente. Então, nós sabemos que a capacidade térmica é a quantidade de calor, ou seja, 2.000 caloria dividido 2.000 quilocalorias dividido pela variação da temperatura, onde a variação da temperatura foi igual a 200 graus Celsius. Então, dividindo 2.000 calorias por 200 graus Celsius, nós vamos achar 10 quilocalorias por grau Celsius. E assim encerramos, então, nossa aula. Um grande abraço.